Olá, Júlia. Boa tarde. Boa tarde, Emily. Boa tarde, Liliane. Bom, pessoal, nesse momento, então, Emily, Liliane, Júlia e Cauã. Sejam todos bem-vindos aí, tá? A esse segundo momento síncrono nosso, referente ao segundo trimestre. Espero que vocês estejam bem, né? Seus familiares. A proposta desse encontro, como vocês já observaram lá através da carta de navegação, é trazer a resolução da questão 6 até a questão 10 da lista de exercícios de recuperação paralela, tá? Além dessas resoluções, eu trago também aí os links, né, de duas videoaulas referente ao assunto progressão geométrica. Lembrando que vocês fizeram uma pesquisa a respeito da introdução desse assunto como tarefa no encontro passado, né, referente ao primeiro encontro, e agora vocês têm aí a oportunidade de assistirem videoaulas tratando tanto da parte teórica quanto também dessa teoria já aplicada em alguns modelos de exercícios, tá? Nós é bom a gente reforçar, né, que a proposta de estar trazendo aí um feedback dessa lista de recuperação não é só para contemplar os alunos que participaram da recuperação, né? É muito mais do que isso. É oportunizar vocês a terem contato com questões extraídas de processos seletivos, né, que abordam os temas logaritmo e progressão aritmética, tá? Então, dedica um tempinho, quem não assistiu ainda, assiste as videoaulas do início ao fim, tem muita coisa para vocês aprenderem e reforçarem a respeito desses dois temas através dessas questões da lista de exercícios de recuperação, tá bom? Chegando aí outros colegas, boa tarde, Evelyn. Boa tarde, PC. Belezinha? Tudo tranquilo e com você? Bem, graças a Deus, tudo beleza. Amém. Aí, caminhando, caminhando constantemente. Nayelen, já colocou aqui no bate-papo, boa tarde. Bom, pessoal, para esse momento síncrono, eu trouxe duas questões para a gente resolver aqui juntos, abordando o tema progressão geométrica nessa introdução, tá? Então, vamos compartilhar aqui a tela. Nós estamos então estudando esse assunto no momento, né? Vocês estudaram a introdução e a definição, envolvendo aí, em especial, a questão do termo geral, tá? Da PG e classificações, né? Onde é que a PG é crescente, decrescente, oscilante. E agora nós vamos utilizar um pouco dessa teoria que vocês estudaram na resolução
de duas questões bacaninhas aí, uma boa oportunidade da gente reforçar esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. A primeira questão que eu trago é da Universidade Estadual de Goiás, prova 2017, prova de meio do ano. Então, quem fez essa prova foi aquele candidato que estava pleiteando vaga para entrar na instituição no segundo semestre de 2017. E essa questão fala assim, ó, dada a sequência -7, 21, -63, assim sucessivamente, que forma uma progressão geométrica, o sexto termo dessa progressão é... Bom, galerinha, olha só, o exercício, a questão, já fala para nós que a sequência é uma PG. Então, não se trata aqui de uma situação que eu preciso verificar que tipo de sequência é esta. Se é uma PA, se é uma PG, ou se nem é PA, nem é PG, se de repente é algum outro tipo de sequência, né? Não, aqui ele já garante que é uma PG. E aí eu chamo a sua atenção para a definição, né? O que é uma progressão geométrica diante da pesquisa que vocês fizeram no encontro passado, diante das videoaulas que vocês já assistiram aí nesse encontro. Então, a definição fala para mim assim, ó, uma sequência numérica é uma progressão geométrica se a razão, o quociente de qualquer termo a partir do segundo, pelo seu imediato antecessor, gera um número fixo, um número constante. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, que se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, o resultado tem que ser igual ao terceiro dividido pelo segundo, ao quarto dividido pelo terceiro, e assim sucessivamente. Então, nesse caso, ó, 21 dividido por -7 tem que gerar o mesmo resultado de -63 dividido por 21. Se isto acontece, termo a termo, eu caracterizo essa sequência numérica como sendo uma PG, uma progressão geométrica. Então, repare, ó, 21 positivo dividido por 7 negativo, isso é -3. Então, o que o -3 representa? -3 é o quociente da divisão do segundo pelo primeiro termo. Se é o quociente desta divisão, e eu reparo que esse quociente, ó, do terceiro pelo segundo também é -3, então falamos que a gente tem aqui uma PG de primeiro termo -7 e razão -3. Lembra que em PA a razão era representada pela letra R, aqui representada usualmente pela letra Q. A letra Q surge da palavra quociente, tá? Então, justamente pelo modo como se define uma PG. Então, sempre que estiver representando a razão, sempre que você quiser denotar a razão de uma PG, utiliza-se como padrão a letra Q. Beleza? Bom, o que significa essa história de que o segundo dividir pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, tem que gerar sempre o mesmo resultado? Significa dizer, então, que, partindo de um primeiro termo pré-estabelecido, para mim encontrar termos futuros dessa sequência, basta, então, que a gente multiplique pela razão. Então, repare, ó, o -7, quando multiplicado por -3, vai produzir o 21. O 21, quando multiplicado por -3, produz o -63. E aí, cara, olha só, nós queremos como gabarito obter o sexto termo dessa progressão. Repara que é um termo pertinho, vamos dizer assim, não é um termo muito distante. Eu não pediu para mim encontrar, sei lá, o 30º termo, né? Pediu para encontrar o sexto termo. Então, se você quiser continuar essa caminhada, né, até chegar no sexto termo, é viável para essa questão, porque trata-se de um termo próximo, né? Relativamente perto. Então, didaticamente, não traria um trabalho muito grande para encontrar esse termo. E aí, eu escrevo aqui exatamente isso. Ó. Olha o que eu tenho. Primeiro termo, ó,
primeiro termo vezes a razão, produzindo, então, aqui o número 21, que é o segundo termo. Aí eu pego, ó, o 21 é o antecessor. Então, eu pego o 21 e multiplico por menos 3 de novo, obtendo, então, aqui o terceiro termo, menos 63. Para encontrar o quarto termo, segue o padrão. Antecessor, menos 63, vezes a razão outra vez. Então, a gente obtém aqui o número 189 como sendo o quarto termo dessa PG. O quarto termo vezes a razão gera o quinto termo, menos 567 é o quinto termo, e esse quinto termo vezes a razão outra vez vai gerar, então, aqui o gabarito da questão, o sexto termo. Repare que, usualmente em PG, pelo fato da razão ser multiplicada, há uma tendência de que daqui a pouco estaremos falando em números relativamente grandes. E aí, às vezes, a gente acaba esbarrando com uma certa dificuldade em executar uma continha como essa aqui no lápis e papel, né? Uma situação dessa processo seletivo, a gente não tem a calculadora. Vamos recordar uma dica que eu já dei para vocês em sala de aula, nas nossas aulas presenciais. Bom, primeiro que aqui, ó, negativo multiplica negativo, é positivo, né? Agora, eu quero fazer 3 vezes 567. Usa dessa estratégia, ó, por exemplo, né, caso você queira, usa essa estratégia assim, ó, pega o número 567 e quebra ele naquele esqueminha assim, ó, centena, dezena, unidade. Então, você pode fazer, você quer fazer 3 vezes 567? Você faz 3 vezes 500, 3 vezes 60 e 3 vezes 7. Olha como que fica mais fácil, né? E agora, soma os 3 resultados, pronto, conclui quem que é o sexto termo dessa PG. 1701, portanto, o gabarito é a letra B. Ah, mas, PC, aí foi fácil, né? Porque era o sexto termo. E se eu quisesse um termo muito distante? Claro que esse método de escrevendo um por um tornaria antididático, né? Porque a gente vai levar muito tempo para fazer isso. E aí, cara, tem essa formulazinha que você estudou, chamada fórmula do termo geral de uma PG, que serve basicamente para quê? Para mim encontrar um termo de posição N qualquer, conhecendo o primeiro termo, a razão e a posição desse termo que eu estou procurando. Então, aqui, ó, a gente está falando assim, ó, para mim encontrar o A índice 6, basta eu fazer, então, A índice 1, primeiro termo, que eu já conhecia lá, ó, vezes a razão. Então, como é que eu acho a razão? Pode ser pelo segundo termo dividido pelo primeiro, tá? Então, achou a razão menos 3, como você viu aqui no início da explicação. E agora, expoente é n menos 1, como a posição é a posição de número 6, então 6 menos 1. 5. Antes de executar a multiplicação, calcula essa potência. Detalhe, né? Base negativa, expoente ímpar. Então, sabemos que o resultado será negativo. E 3 elevado a 5, 243. Agora, executa a multiplicação, chegando em 1701, assim como havíamos já concluído ali. Ó. Lembrando, né? Negativo multiplicou negativo de novo, né? E 7 vezes 243, 1701, que você poderia pegar o 243 se quisesse fazer esse mesmo parcelamento que eu fiz aqui com o número 567. E aí, compreenderam essa primeira resolução? Dúvidas? Fiquem à vontade. Sem dúvida. Compreendi, PC, sem dúvidas. Ótimo. Que coisa boa. Eu só queria... Oi? Pode falar? Não, disse assim que eu também tinha achado tranquilo. Beleza, Maria. Ó, pessoal, só queria fazer uma ressalva do seguinte, só para não ficar assim como decoreba, né? Às vezes decorando fórmulas, né? Isso é chato, a gente usar uma fórmula sem entender muito bem como que ela surge, né?
Na pesquisa que vocês fizeram e nas videoaulas que eu trago nesse encontro, há uma explicação razoável em relação a por que a formulazinha é assim. Eu só queria chamar sua atenção para um detalhe aqui, ó. Por que para mim encontrar um termo de posição n qualquer a partir do segundo termo, eu faço o primeiro vezes q elevado a n menos 1? Explicação simples. A razão, repare, vai sendo multiplicada por ela mesma, termo a termo, e essa multiplicação começa a partir do segundo termo. No primeiro termo, a gente não tem razão. Por isso que o expoente aqui, ó, então se você faz Q vezes Q vezes Q vezes Q, isso gera uma potência de base Q, e o expoente sendo a quantidade de Qs multiplicados, né? Então, como você começa do segundo termo, então a quantidade de Qs que vai aparecer então no expoente aqui, ó, é uma unidade menor do que a posição, já que começa a partir do segundo termo e não a partir do primeiro termo. Explicação bem tranquila, fácil de compreender então, e até esse entender a fórmula é um facilitador para me lembrar dela no momento de uma prova, no momento de um processo seletivo, como por exemplo um Enem, tá? Bom, vamos seguir para a questão número 2 então. Então aqui só assinalando, né? Então, a gente já tinha visto gabarito 1701. Beleza, ó, questão 2. Olha de onde eu extraí essa questão. Prova 2019 da Unicamp, Universidade de Campinas, interior de São Paulo. Com certeza, vocês já ouviram falar dessa instituição, né? É uma instituição de renome em diversas áreas do conhecimento, nos cursos de graduação, pós-graduação a nível de mestrado, doutorado, né? Então, está aí uma das várias opções que vocês têm de escolha de uma instituição para seguir a carreira de vocês aí e fazer um curso superior no futuro muito próximo, né? Então, olha só, quem fez essa prova fez ela no final de 2018. Então, 2019 significa o ano pretendido de ingresso, tá? Então, foi a primeira fase. Lembrando que a Unicamp, processo seletivo vestibular da Unicamp, é contemplado por 2 etapas, tá? Tem a primeira etapa de prova objetiva, do modelo ABCD, e depois a segunda etapa, prova aberta, tá? Bora ver então o que essa questão fala para a gente aí. Ó, a figura a seguir exibe um pentágono em que 4 lados consecutivos têm comprimentos A, B, C e D. A sequência ABCD é uma progressão geométrica de razão Q maior que 1. Ó, então, ABCD é uma progressão geométrica de razão Q maior que 1. Então, a tangente de θ é igual a... Turminha, atente-se para informações preciosas nessa questão. Olha a figura ilustrativa. Trata-se de um pentágono, ou seja, uma figura plana de 5 lados, onde, em especial, foi falar para nós assim, ó, a medida A, B, C e D formam uma progressão geométrica nessa ordem. E ele fala que Q é maior que 1. Isso quer dizer o seguinte, lá em classificações das progressões geométricas, vocês estudaram quando é que uma PG é crescente. E uma PG é crescente, uma possibilidade para ela ser crescente é se o primeiro termo for positivo e a razão sendo maior que 1. Que o primeiro termo é positivo, isso é fato, porque trata-se do tamanho desse segmento. Então, tamanho negativo não tem sentido, né? Então, A é positivo. E aí, como eu percebo pela ilustração, ó, as medidas seguintes, elas são de fato, vão, né, de fato, aumentando gradativamente. Então, realmente, essa sequência é uma PG crescente. Como o primeiro termo é positivo, a razão tem que ser maior que 1 para garantir
esse ser crescente, tá? Bom, então temos a figura, foi falado que a ABCD é uma PG crescente. O que nós queremos calcular? Tangente de θ. Queremos calcular a tangente desse ângulo agudo. Agudo por quê? Porque tem medida entre 0 e 90 graus. É um ângulo menor que 90 graus. Dá uma olhada nas alternativas e repare que todas elas apontam possibilidades para a tangente de θ em função de quê? Ou seja, em função da razão dessa PG. Então, encontraremos o valor tangente de θ, mas esse valor não será um valor numérico. Será uma expressãozinha a depender do valor desse Q. Bom, o que fazer para gabaritar essa questão? Galerinha, tem um lance aqui, ó, muito bacana, interessante, que é o seguinte. A gente aprendeu, o ano passado, aquelas razões trigonométricas seno, cosseno e tangente aplicadas em triângulos retângulos. Observa o seguinte, a medida C, ela forma ângulo de 90 graus com B e também com D. Ou seja, a medida C é perpendicular a B e também perpendicular a D. A medida A também é perpendicular a B. O que isso significa? Significa o seguinte, ó, se eu prolongar a medida A em direção a D, eu estarei vindo aqui, ó, perpendicularmente também a D, dessa forma. Ó. Olha aí o que eu estou dizendo. Ó. Olha o pontilhado. Então, eu venho aqui, ó, formando com a medida D, ângulo também de 90 graus. E aí, o que eu consigo com isso? Tenho aqui à esquerda a figura de um retângulo e tenho à direita a figura de um triângulo retângulo. Olha o ângulo reto, garantindo que o triângulo é um triângulo retângulo. Muito bom. Olha que sacada, hein? O candidato, na hora da prova, então, tinha que ter essa sacada, prolongar, formar um triângulo retângulo. E agora, como eu quero a tangente de θ, vamos lembrar, a tangente de um ângulo agudo na figura de um triângulo retângulo é a razão de quem para quem? Quem lembra disso? Lembra? Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, né? A tangente é a razão de quem para quem? Como é que eu escrevo a tangente? Cateto. Cateto? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí, ó, muito bem, Liliane. Então tá aqui, ó, cateto oposto pelo cateto adjacente. Olhando na figura, vamos lembrar lá, ó, ângulo reto, quem está em frente é chamado de hipotenusa. Então a hipotenusa é esse cara aqui, ó. Agora, em relação a um ângulo agudo, ó, quem está em frente é o cateto oposto. E quem está aqui, ó, ao lado, claro que quem está ao lado de lá é hipotenusa, tá? Quem está ao lado aqui, ó, é o cateto adjacente, né? Adjacente significa estar ao lado. Muito bom. Como que eu vou expressar essas medidas em função de A, B, C e D? Olha que sacadinha interessante. Como essa figura é a figura de um retângulo, os lados paralelos têm o mesmo tamanho. Então, esse cara aqui, ó, tudo mede C. Como esse pedacinho mede A, então o restante, C menos A. Tudo aqui, ó, é D. De novo, lados paralelos, esse pedacinho mede B também. Então, D, subtraindo B, me dá o tamanho do cateto adjacente desse triângulo retângulo. Então, eu posso escrever assim, ó, tangente de θ é C menos A dividido por D menos B. Muito bom. Até aqui, eu tenho já expresso, né, uma expressão que representa a tangente do ângulo θ, mas que não condiz ainda com nenhuma das alternativas, até porque não estamos aqui ainda em função dessa razão Q.
precisamos estar trabalhando com essa razão Q. Mas por que a gente não está ainda? Porque eu não coloquei em prática até agora a condição importante aqui, uma condição essencial do problema, que A, B, C e D é uma PG. Eu tenho que garantir isso. E como é que eu vou garantir isso? Levando ao pé da letra a definição do que é uma PG. Então, nós vamos pensar aqui o seguinte, ó. A, B, C, D, partindo do primeiro termo sendo A e chamando a razão de Q, pode ser reescrita, essa sequência pode ser reescrita assim, ó. Como é que eu fiz isso? Vamos lá. Como é que eu acho o segundo termo? É o antecessor, que foi chamado de A, é o primeiro termo, vezes a razão. Então, A vezes Q é o segundo termo. Para chegar no terceiro termo, é só fazer A vezes Q de novo. Então, gera A vezes Q ao quadrado. E do terceiro, para alcançar o quarto termo, multiplica por Q de novo, então A vezes Q ao cubo. Ou, se preferisse, né, levava lá ao pé da letra a formulazinha no termo geral, AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, e aí você já sabe, ó, no segundo termo, o expoente, então, é 1, no terceiro termo, o expoente é 2, e no quarto termo, o expoente é 3, sempre carregando o primeiro termo, multiplicando essa potência da razão. Legal. Podemos, então, voltar aqui e fazer o seguinte, ó. A, eu vou manter como sendo A mesmo, é o primeiro termo. Só que B, C e D podem ser, então, substituídos, respectivamente, por quem? A vezes Q quadrado e A vezes Q ao cubo. Quando eu faço isso, olha o que eu alcanço. Tangente de θ é igual a... Então, vamos voltar aqui, ó. C... Lembrando, C é o terceiro termo. O terceiro termo é A vezes Q quadrado. Tá aí, ó. Menos A, que é o primeiro termo, dividido por D menos B. D é o quarto termo, tá aí, menos B, que é o segundo termo. Tá aqui, ó. Que bacana. Dá uma observada bem nessa expressão. Gente, olha o numerador e o denominador dessa expressão. Vamos lembrar lá do nosso 8º ano do ensino fundamental, ou para alguns até mesmo no 7º ano, quando a gente estuda pela primeira vez fatoração. A é fator comum, ó. A é fator comum. Você tem A nesse bloquinho e tem A nesse bloco também, ó. E aqui no denominador tem A e Q, tanto nesse bloco quanto neste. Então, a gente pode entender que A vezes Q é fator comum nesses dois blocos do denominador. E aí, eu vou naquela fala tradicional. Vamos colocar esses respectivos fatores comuns em evidência. Não sei se você lembra dessa pronúncia, colocar em evidência. O que significa colocar em evidência? Assim, ó. Eu vou escrever A vezes, e aí dentro do parênteses, eu vou escrever quem devem ser os multiplicadores de A para produzir o que eu tinha lá, ó. Então, ó, A vezes Q ao quadrado, naquele chuveirinho, naquela distributiva, ó, AQ quadrado. E A que multiplica menos 1, menos A. No denominador, como eu tinha falado, A vezes Q é o que eu tenho em comum. E aí, A vezes Q quadrado, ó, A vezes Q ao cubo. E A vezes Q vezes menos 1, menos A vezes Q. E aí tá. Beleza, pessoal. A gente saiu dali, né? Saiu daqui, usou a condição que eu tinha que garantir que a sequência é uma PG, escrever essa expressão, agora vem, observa esses fatores comuns, coloque em evidência. Mas o que eu estou conquistando com isso? Gente, show de bola, cara. Aqui agora, ó, dá para eliminar muita coisa. Por quê? Primeiro, ó, multiplicação no numerador e também multiplicações no denominador. E se você observar bem, nós temos parcelas em comum. Ó, temos o A em comum e temos
o parênteses, q ao quadrado menos 1, também é comum. Então, a gente pode fazer aquele corte, aqueles cortes, né? Aquelas simplificações. Então, aqui, ó, o A vai embora. Ó, o A vai embora. E q quadrado menos 1 também pode ser simplificado. O que significa simplificação? Você está fazendo divisão, você está fazendo isso aqui, ó. A dividido por A é 1, q quadrado menos 1 dividido por ele mesmo também é 1. Então, no numerador, nós temos aqui agora, ó, 1 e o denominador q. Por isso, a tangente de θ, em função da razão daquela PG, é 1 sobre q. Finalizando o que a questão nos cobra. E aí eu olho para as alternativas e verificamos, então, que o gabarito da questão é a letra A. E aí? Falei muito? PC, Oi. você pode me explicar, que eu fiquei meio perdida, como que tangente ficou igual a C menos A dividido por D menos B? Na hora, vamos voltar lá na figura. Ó, estou olhando no triângulo retângulo, cateto oposto a θ é o pontilhadinho, cateto adjacente é esse lado. Quando eu quero o cateto oposto, quero saber esta medida, o que eu pronunciei? Eu disse assim, ó, essa figura é um retângulo. Se é um retângulo, os lados opostos são paralelos e de mesmas medidas. Então, se aqui é C, tudo aqui, ó, tudo aqui é C. Mas como eu quero só o pontilhado, então eu tenho que tirar o pedacinho A. Então eu fiz C menos A, conquistando o numerador. E o denominador, num ritmo parecido, ó, tudo aqui é D. Tudo é D. Esse pedacinho é paralelo a esse lado, no retângulo, então, aqui também mede B. Então, se de D eu tiro B, me sobra o cateto adjacente em relação a θ. Por isso, D menos B. Ah, entendi. Obrigada. Beleza mesmo, Júlia? Beleza, é que a minha internet tá oscilando aqui, e aí deu uma cortada quando o senhor tava falando, aí eu fiquei meio perdida depois. Ah, entendi. O restante da resolução, você conseguiu pegar? Aham, é só essa parte que eu tava meio confusa, mas quando você transformou lá na PG eu consegui entender, na fórmula deu pra entender direitinho também. Certo. Que bom. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Sempre que o resultado for assim, não tem como você, transformar em números? Como é que é, na Ellen? Desculpa. Não tem, como fazer em vez de ser letras, fazer um exemplo em números? Ah, entendi. Nessa questão, você viu que na questão número 1, na Ellen, as informações foram dadas numericamente, né? Nessa questão, repare que os dados da questão foram dados algebricamente, né? Então, por isso eu não trabalhei aqui com valores numéricos. Mas, olha que detalhe interessante nessa pergunta sua. Uma questão como essa, você fala, nossa, eu odeio ficar trabalhando com essas letras, né? Seria tão bom se fossem números. O que você poderia fazer? Você poderia adotar valores aqui, ó, para primeiro termo e para a razão. Então, digamos, vou considerar o primeiro termo sendo 2 e a razão sendo 2 também, digamos, ou sendo 3, sei lá. Aí você constrói, então, a sequência. Faz todo o processo. Todo esse processo que eu fiz algebricamente, digamos que você faça aí com números. Vai chegar lá na ponta no valor numérico. Lá na ponta, para você identificar qual alternativa é correta, é só você, então, substituir a letra Q pelo valor numérico que você havia considerado no início, pela razão, né, que você considerou no início, sei lá, se foi 3, por exemplo, aí você substituiria
aqui por 3, digamos, e verificaria em qual das alternativas confere com o resultado numérico que você havia conquistado. Então, dá para fazer em números? É possível fazer em números, sim. Pode fazer, desde que você tome valores arbitrários, valores que você vai escolher, tá? Tanto para primeiro termo, quanto para a razão. Diga-se de passagem, essa fala minha, porque nós estamos numa questão de uma prova objetiva. Se a questão tivesse numa prova aberta, uma prova discursiva, aí não. Aí, quem elaborou a questão quer ver justamente o seu traquejo ali, a sua habilidade em manipular a resolução algebricamente. E aí, se você utiliza de valores numéricos para fazer isso, provavelmente a sua nota vai cair um pouquinho. Você não vai ter a questão zerada, mas você vai ter uma nota bem baixa em relação a quem utilizou a resolução algébrica. Sim. Obrigada, então. Nada. Bom, galerinha, o que eu tinha para apresentar para vocês nesse encontro síncrono era isto. Lembrando, né, que o nosso terceiro encontro já ocorre amanhã. Né? Dessa vez nós ficamos aí com 2 encontros da disciplina de matemática em dias consecutivos. E amanhã vai rolar um lancezinho interessante, porque amanhã eu vou explicar para vocês, durante o momento síncrono, as fórmulas para calcular soma dos termos de uma PG finita, tá? De uma PG infinita, e também como calcular o produto, a multiplicação de termos de uma PG. Então, desde já fica aí o convite, o reforço, melhor dizendo, do convite para vocês participarem do momento síncrono de amanhã. E chama também os colegas que não compareceram hoje. Tá? No encontro passado, no primeiro encontro aí do segundo trimestre com a turma de vocês, eu tive uma surpresa muito positiva, que foi a presença em massa da turma no meu momento síncrono, e hoje já não foi bem assim, já não tive um quantitativo tão grande, né? Mas, claro, estão de parabéns todos vocês que estão prestigiando esse momento aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu gostei dessa forma de ensino. As videoaulas, aí depois o senhor recapitula com alguns exercícios, fica mais claro para mim. Ah, que bacana. Obrigado, Naela. Obrigado pelo retorno aí. Eu pretendo fazer isso nos demais momentos síncronos também, tá? Além das videoaulas que foram gravadas, né, que vocês têm lá as resoluções de outras questões, a gente sempre aproveitar para falar um pouquinho também aqui no momento síncrono. Eu também gostei, PC, porque às vezes, quando eu tô vendo a videoaula, fica alguma dúvida, só que aí ela some, né, depois, porque aí até o momento síncrono e tal. Aí quando você resolve o exercício, você retoma o conteúdo. E aí tem como eu te perguntar, né? E aí fica mais fácil de aprender. Certo. Que bom. Fico muito feliz pelo retorno de vocês aí. Vamos tentando melhorar a cada encontro, né? O objetivo é esse, é tentando melhorar as nossas estratégias de ensino aí, para que vocês tenham oportunidade de aprender cada vez mais. Galera, então, beleza. Faltando aqui um minutinho aqui para a gente encerrar aqui a nossa reunião. Me despeço de vocês, então, tá? Tenham um bom restante de dia e uma boa noite. Até amanhã. Beleza? Obrigada, PC. Para você também e até amanhã. Até. Tchau. Ô, professor. Prazer falar com vocês. Até. Tchau, professor. Até amanhã. Digo mesmo, Tchau, professor. tchau.